Oi, amados, muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus seja e esteja com você, não somente hoje, mas para todo o sempre. Queridos, nos últimos tempos, Deus tem me levado a refletir muito nos livros de 1º e 2º Timóteo, seja em casa ou visitando as igrejas. E sabe, mesmo que muitos falem mal de mim, me amaldiçoem, duvidem, apesar de ficar com o coração triste de ouvir e ver aqueles que se dizem de Cristo fazendo isso, Deus sempre dá um jeitinho de me ajudar e de me manter de pé. As pessoas não percebem que ao fazerem isso, estão atacando ao próprio Senhor Jesus, atacando a um filho dele, a alguém que foi adotado por ele. Mas tudo bem, queridos, eu já vivi esse tempo de cegueira espiritual e eu já fiz isso também, atacando aos meus irmãos, exercendo aquilo que eu achava que era o certo. Mas somente depois de ter sido verdadeiramente liberta, foi que os meus olhos se abriram e que eu consegui ver o tamanho mal que eu estava fazendo às pessoas. Queridos, estamos vivendo os últimos tempos. Jesus está voltando, queridos. Não temos mais tempo a perder com contendas, com problemas que nós criamos por aquilo que nós acreditamos que é. Queridos, quando Deus me direcionou a iniciar este canal, foi para tirar vocês do foco que é o outro e trazer vocês para o foco que é Jesus Cristo. Queridos, o seu cônjuge não vai te salvar. Eu não vou te salvar. O seu pastor não vai te salvar. Quem vai te salvar é Jesus Cristo. Você precisa se voltar para Deus de todo o coração. Se você ainda estiver com um altar dedicado ao seu cônjuge, ao seu filho, ao seu pai, à sua mãe, querido, Deus não é o foco, não é o centro da sua vida. Você precisa se voltar para Ele. O problema é que as pessoas são levadas por qualquer vento de doutrina. As pessoas se acomodam a receberem uma pregação que vem de um pastor que está totalmente fora da palavra de Deus, mas que massageia a alma delas, ao ego delas, e elas aceitam caladas. Mas ao ouvirem algo que não condiz com aquilo que elas acreditam, elas desprezam todo o conhecimento bom que elas receberam por causa de uma pequena palavra, uma pequena frase que elas receberam e que elas não acreditam que é. Bom, esse é um direito de cada um, mas eu quero te trazer ao entendimento dos tempos em que estamos vivendo, queridos. E nós estamos vivendo os últimos dias. Não são os últimos anos, nem os últimos meses, são os últimos dias. A qualquer momento Jesus pode voltar. E aonde está o seu coração, querido? O seu coração está no seu casamento. Você ainda não entendeu que Deus quer restaurar a sua vida para que você venha ter um encontro real e verdadeiro com Ele, querido. Você ainda não entendeu isso. O seu coração está voltado para o material. O seu coração está voltado para onde, querido? A palavra de Deus vai dizer que aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Aonde está o seu tesouro, querido? Então vamos refletir hoje na palavra de Deus e vamos ver um pouco mais sobre o que Paulo nos ensina. E Paulo, quando vai exortar e ensinar e preparar Timóteo para seguir com o seu ministério, ele ressalta muitas e muitas vezes sobre o cuidado que ele deve ter com alguns tipos de pessoas. E ele vai fazer isso também em 2 Timóteo 3, dos versos 1 ao 5. Nós vamos ler primeiro e depois vamos meditar em cima disso. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afasta-te. Bom, queridos,
Ao longo da nossa vida, vamos ver que Deus vai afastar muitas pessoas do nosso caminho. Inclusive pessoas que colocamos na nossa vida achando que Deus estava colocando. Bom, que cada um reflita e busque em Deus saber se todas as pessoas que têm andado com você são ou não são dele para sua vida. Porque ao longo da minha vida, eu vi Deus afastando muitas pessoas do meu caminho. Pessoas que iriam sim me atrapalhar na minha vida com ele. Portanto, agora vamos refletir. Pois no livro de 2 Timóteo, como eu disse, Paulo vai falar sobre os últimos dias e sobre os tipos de pessoas que encontraremos. E ele diz então: sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmos. Os amantes de si mesmos são egoístas, idólatras de si mesmos, se exaltaram acima de tudo e de todos, desprezaram as pessoas por nada, mesmo as que são próximas, para colocar em alta os seus prazeres, sua felicidade, seus sonhos, seus desejos. Pessoas amantes de si mesmas não se importam em abandonar e causar dor em outras pessoas. Avarentos, que é ganancioso, que ama mais o dinheiro do que a qualquer outra coisa e faz de tudo para obter mais e mais. Nunca está satisfeito. Presunçosos. Presunção é o orgulho excessivo de si mesmo. Pessoas presunçosas adoram falar sobre si mesmas e sobre o que elas realizaram, demonstrando menos interesse pelas conquistas dos outros. Elas se consideram superiores aos demais. Orgulhosos. Ser orgulhoso é ser superior. Não reconhecer a sua necessidade e pequenez é se colocar no pedestal do eu sou bom, eu sou o suficiente. Pessoas orgulhosas não aceitam a Deus porque acham que não necessitam da ajuda dele. Blasfemos. O blasfemo é todo aquele que fala mal de Deus ou das coisas dele, que não tem temor e de alguma forma o menospreza e o insulta. Desobedientes a pais e mães. Veja que aqui não é ser desobediente a Deus. Paulo está falando de todo aquele que desonra de alguma forma a seu pai e sua mãe, não aceitando a correção, a direção e aos conselhos deles. Ingratos. Ingratidão é não reconhecer o bem que alguém nos fez. Nada nunca é bom o suficiente para o ingrato. E se tem algo que Deus não quer, é que sejamos ingratos. Jesus nos ensina a agradecer a Deus a todo momento, independentemente das circunstâncias. Deus deseja e espera que sejamos gratos. Profanos. É tudo o que desobedece às regras sagradas e é oposto ao respeito a Deus, que se opõe a Deus e ao que Ele nos ensina e ordena. Sem afeto natural. É uma pessoa que tem um comportamento que indica falta de sentimento ou cuidado. Pessoas que odeiam facilmente, que desprezam umas às outras. Irreconciliáveis. É uma pessoa que não perdoa, que tem o seu coração fechado, trancado, que não pode ser convencida da verdade, pois ela decidiu permanecer no erro. Falsos acusadores. São pessoas que se envolvem em acusações injustas, que criam contendas por mentiras, inclusive mentiras que Satanás plantou em suas mentes. Porém, uma falsa acusação não altera o caráter do acusado, mas revela claramente o caráter do acusador. Incontinentes, sem moderação, sem autocontrole, sem domínio próprio, ou que se entrega totalmente aos prazeres. Cruéis. Cruel é todo aquele que é desumano, mau, que causa dor e sofrimento e que tem prazer em prejudicar ou em fazer sofrer. Inimigos daqueles que são bons. É todo aquele que se opõe à bondade e às pessoas de bem. Traidores. Aquele que age de forma traiçoeira e desleal, que não é fiel a ninguém e a nada, que trai sem pesar e sem medir as consequências. Obstinados. É aquele que endurece o coração, que recusa-se a aceitar a palavra de Deus, que se rebela. Soberbos.
É aquele indivíduo considerado orgulhoso, altivo, que está dominado pela arrogância, que se esquece que tudo vem de Deus. Mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. São pessoas que se dedicam e amam mais aos seus prazeres, suas vontades, seus deleites do que a Deus. Eles colocam aquilo que eles querem acima de Deus em tudo, tendo aparência de piedade, ou seja, parecem ovelhas, mas na verdade são lobos, carnívoros e assassinos. Vestem uma máscara de compaixão pelo sofrimento alheio. Fingem ter dó, fingem se importar, fingem se preocupar, mas negam o poder dela. Dela quem? Da piedade, da compaixão, da misericórdia. Não acreditam que a pessoa mereça perdão pelo que fez. Não acreditam que a pessoa mereça uma segunda chance. Fingem apoiar, mas só levam as pessoas para o fundo do poço. E o que Paulo vai dizer que se deve fazer com pessoas assim? Destes, afasta-te. Em 1 Coríntios 15:33, Paulo vai nos ensinar em alerta. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. E por que ele diz a Timóteo para se afastar dessas pessoas que ele citou acima? Para que ele não se corrompesse, para que ele não perdesse a fé, para que ele não se contaminasse. Deus se preocupa conosco, queridos, e com a nossa alma. Mesmo que outras pessoas precisem conhecê-lo, ele não correrá o risco de nos perder. Veja o que Salomão vai falar em Provérbios 22, do 24 ao 25. Não se torne amigo de quem vive de mau humor, nem ande em companhia de pessoas iradas e grosseiras. Do contrário, acabará se tornando igual a elas e será castigado da mesma maneira. Deus sabe que uma má influência pode nos fazer desviar e por isso tantas vezes ele afasta as pessoas do nosso caminho. Não se enganem, queridos. O Senhor vai tirar da sua vida toda e qualquer pessoa que possa te afastar dele. Se você não se afastar por conta própria, ele vai tirar. O problema é que somos tão teimosos, tão carentes, tão dependentes, que preferimos nos manter presos àqueles que Deus removeu da nossa vida. Jesus está voltando, eu repito, já estamos vivendo os últimos dias. E agora, mais importa para Deus manter e investir naqueles que o desejam e o buscam, do que permanecer naqueles que o recusaram, que se rebelaram contra ele e que se opuseram. Cuidado, queridos. Verdadeiramente tomem muito cuidado com o que as pessoas têm ensinado para vocês aí fora. Verdadeiramente, tomem muito cuidado.